Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te contar 5 casos de pessoas que ou faliram ou perderam muito dinheiro usando opções da maneira errada. A gente vai fazer esses casos se tornarem lições para que vocês nunca cometam esses erros. Opções são as melhores ferramentas para a gente ganhar dinheiro na bolsa de valores, porém podem ser usadas da forma errada. Da mesma maneira que se você pegar um carro, andar 100 por hora na contramão, numa rodovia, vai dar errado. Opções também têm as maneiras erradas e você vai aprender aqui a nunca repetir esses erros. Então vamos lá. Antes da gente começar, quem é parceiro do canal, deixa o gostei que isso me ajuda bastante. Se você está chegando aqui, assiste o vídeo. Se no final você achar legal, se você aprender alguma coisa comigo que te ajudar, você vai e aperta o botão de gostei. Então vem para minha tela. Basicamente, esse vídeo veio de vários casos que chegaram em mim de pessoas que usaram opções de uma forma fatal. Eu vou transformar esses casos aqui em lições para vocês. Vamos começar com um caso que até aconteceu recente. A ideia de que é impossível uma operação ir para exercício. Então, o que significa isso? Esse é um caso que aconteceu muito recente, porém ele acontece de tempos em tempos e ele é um dos responsáveis para fazer a parte das pessoas que quebram em opções quebrarem. É uma coisa bastante recorrente. Isso aqui são os casos que você vende opções e acredita que a sua chance é tão boa que é impossível você ir para vencimento e ir para exercício e acaba levando um prejuízo muito grande. Vou te mostrar o caso recente e que inclusive esse caso chegou em mim e vou te explicar como você não cai nessa. Vamos lá, dá uma olhada aqui na minha tela. Esse foi o caso que aconteceu recente. Porém, eu vou te mostrar um vídeo que eu fiz alguns anos atrás falando desse mesmo problema, porque naquela época eu vi gente quebrando com isso. Basicamente, isso aqui é via varejo. E aconteceu o que não acontece, né? Aqui você pode ver, a gente está aqui no dia 8, por exemplo, no dia 6 de setembro, que seria aqui 6 de setembro, seria aqui uma quarta-feira. O vencimento era na sexta da semana que vem. Algumas pessoas montaram operações aqui no dia 8, algumas no dia 11. Imagina só, dia 11, segunda-feira, o vencimento é no dia 15, sexta-feira. E o que eles fizeram? Eles venderam puts. Só que eles venderam puts que eram impossíveis de ir para vencimento. Isso nunca vai para exercício. Quais são essas puts? Que seriam as puts bem fora do dinheiro, com pouca chance de dar errado. Só que o que acontece? Quando alguém acredita, sempre que alguém acredita que está seguro, ele fica agressivo na quantidade de opções. Isso em qualquer mercado, na verdade. Pode ser até em ações. Quando você tem muita certeza de que você vai ganhar, o que você faz? Você aumenta a sua mão. Você aumenta a quantidade de dinheiro, a quantidade de ações, no caso aqui de opções. Isso aqui acontece muito também de forma diferente, quando as pessoas estão tentando montar operações de renda fixa com opções, só que na execução da operação, que geralmente tem 3 ou 4 opções ao mesmo tempo, acontece algum erro no preço. E a pessoa, em vez de montar uma renda fixa, monta uma operação com risco. Só que a renda fixa, o que a pessoa faz? Ela coloca muito dinheiro. Quando ela coloca muito dinheiro e dá um erro, ela está colocando muito dinheiro em algo que pode dar muito errado. Então, isso também pode fazer a pessoa quebrar. Então, tomem cuidado com a renda fixa com opções, caso você não entenda muito. Aqui é um caso que as pessoas caem mesmo quando elas entendem bastante. Eu tive aqui caso de várias pessoas, não foram uma, foram várias pessoas que perderam muito dinheiro nessa operação. Então aqui, dia 11, segunda-feira, colocaram venda de put no 90, olha quão distante era o strike. Vamos pegar aqui, ó, do preço, 23, quase 24% fora do dinheiro. Ou seja, em 4, 5 dias, a ação tinha que cair mais de 20% para a pessoa perder algum dinheiro. Se não caísse 20%, a pessoa ganharia. Então a pessoa pensa, que ação que vai cair em 5 dias... 4 dias, 20%. E a ação continua aqui até, ó, dia 11 é a segunda, 12 é na terça, dia 13, que é a quarta, já cai um pouco, mas está 1,11, 1,12, varia até 1,7, mas fica aqui dentro de um preço razoável. E o que acontece logo em seguida?
A ação despenca, acontece o follow-on de Via Varejo, ela tenta captar dinheiro no mercado, ela dilui seus próprios acionistas, ou seja, a ação naturalmente ela tem que valer menos, né? É uma força de venda, uma força de redução de cotação. E realmente acontece essa redução da cotação, o follow-on sai a 80 centavos. Então as pessoas compraram ações a 80 centavos. Se essa pessoa comprou 80, vender a 81, ela já está no lucro. Então o que acontece? Isso porque é uma ação, se você olhar no gráfico, estava em tendência de baixa, né? Ela cai há muito tempo. Faz aqui desde 2021 que ela cai. Então as pessoas estavam já tendenciosas a vender. Sai o follow-on, o pessoal derruba o preço. É, se eu não me engano, a ação mais shorteada da bolsa. Então a cotação cai aqui e vem para 75 centavos, aonde ela troca de nome. E hoje está menos de 75, está perto dos, não sei se é 60 ou 50, nem vou ver. Mas o que aconteceu com essas pessoas? A pessoa com strike aqui no 90 e ganhou pouquíssimos centavos, porque era uma operação aqui de fim de prazo. A operação pertinho de vencer, ela tá baratinha. Você pega ela fora do dinheiro, então ela tá valendo 1 ou 2 centavos. Então a pessoa tentou ganhar 1 ou 2 centavos e aqui, a partir do 90, ela começa a perder dinheiro centavo a centavo. Então, ó, o exercício foi dia 15, terminou a 76 centavos. Então, aqui a gente já faz as contas. Já dá 14 centavos de prejuízo. Então, a pessoa às vezes tentou ganhar 1 e perdeu 14. Ou ela tentou ganhar 2 e perdeu 14. 7 vezes mais do que ela iria ganhar. Aqui, os casos de via que eu vi, essas pessoas perderam muito mais do que iriam ganhar. Elas não chegaram a quebrar, não foi nada muito grande porque tiveram consciência. Mas esse é um caso que eu vejo as pessoas quebrarem de maneira muito repetidamente. No Brasil era até mais comum essa operação antigamente. E só para você ver, eu fiz um vídeo, chamei de pozinho invertido. Por que pozinho invertido? Vou colocar aqui na tela para você ver. É esse vídeo aqui, o vídeo já começa, você vai quebrar e nem tá sabendo. E é basicamente isso, as pessoas montam essas operações, olham um gráfico, falam impossível de acontecer e acontece. E aí, o que eu já vi acontecer? Nessas operações a pessoa tem certeza que vai dar certo e ela tem lá 50 mil reais. Ela arrisca aqui para ganhar 20 mil reais de uma vez só, 10 mil reais de uma vez só. Então ela arrisca esses 10 mil reais é o que ela estava arriscando. Na hora de perder, ela perde 14. O que acontece? Ela tentou ganhar 10 mil, perde 140 mil. O que acontece? Essa pessoa quebrou e está devendo. Com certeza, no meio do caminho aqui, é possível ela ser zerada pelo risco da corretora. Mas enfim, isso é muito comum de acontecer e nunca façam isso. Eu vou escrever aqui de forma bem clara. Então fica a lição para vocês. Nunca vendam opções muito baratas, principalmente perto do vencimento. Nunca achem que é impossível de acontecer. Se existe 1% de chance de acontecer, vai acontecer contigo. Basicamente essa é a regra, tá? É lei de Murphy. O que pode acontecer, acontecerá. Nunca venda opções muito baratas. Isso aqui, o exemplo que eu dei aconteceu com puts, mas podem acontecer com call também. Você vende call pertinho do vencimento, acha que é impossível chegar lá no seu strike, a ação explode e você leva o maior fumo do mundo. Então, concluindo, nunca faça o pozinho invertido. Esse é o nome que eu dei aqui. Pozinho se remete a opções muito baratas, fica fácil de você lembrar. Agora, um segundo caso aqui, isso é um prejuízo grátis, isso eu vejo acontecer de forma frequente, principalmente assim que eu abri a assessoria e as pessoas novas que chegam e já tentam fazer as coisas por conta sem entender direito. É basicamente essa a lógica, né? Essa é a mensagem que eu vejo a pessoa mandando depois que a coisa deu errada. Ela é chamada de quê? De margem? Como assim? Parte das pessoas estão começando, não entendem a chamada de margem e tentam fazer grandes operações sem ter condições para isso. O que acontece? A pessoa ela monta uma operação que às vezes fazia todo o sentido do mundo, uma operação boa, só que ela não tem ações compradas, ela não tem nada em que a bolsa interprete como garantia. Então, o que a bolsa faz? Ela chama margem, ela põe um débito na conta do cliente. O cliente está tomando um risco. Isso aqui tem a ver também com operações vendidas, de opções vendidas. Então, a pessoa vende puts, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de operação minha que chama bastante margem e você vai entender. Dá uma olhada aqui na minha tela. Essas são algumas das operações vendidas de put que eu tenho.
Então, dá uma olhada nessa primeira aqui, que tem um notional de 350 mil. O que é notional? Seria o valor que eu precisaria para pagar pela compra dessas ações. É uma venda de put, se chega no vencimento, a consequência é ou eu ganho dinheiro de graça, ou eu tenho que, além de ficar com o dinheiro que eu recebi, eu tenho que comprar essas ações. E no caso aqui eu teria que comprar 353 mil reais em ações. Então, se eu estou me arriscando a comprar essas ações, eu preciso dar alguma segurança para a bolsa. E o que a bolsa pede aqui? Ela pede que eu tenha ações. O principal, se eu tenho ações, ela me deixa quieto, porque ela sabe que as ações estão lá. Se ela precisar por algum motivo, ela vai lá e pega essas ações como garantia. Ela me toma essas ações se fosse o caso, né? Se eu quisesse dar uma inadimplência, alguma coisa do tipo. Se eu não tenho garantia nenhuma, que poderia ser um Tesouro Selic também, ou ações, a bolsa vai pôr um débito na minha conta. No caso aqui, ela me colocaria um débito de uns 150 mil reais, por exemplo. Alguma coisa nessa linha. Existe um site que faz esse cálculo. Já mostrei aqui no canal diversas vezes, não vou mostrar de novo para a gente ser mais dinâmico. Mas basicamente é isso. Eu monto uma operação dessas, vocês veem. Por isso que eu até não coloquei ticker nenhum aqui. Mas muitos de vocês vêm e tentam fazer igual, só que vocês não têm a consciência de como está a carteira de vocês. Então vocês vão ver lá um débito de 100 mil reais na conta e vai achar que alguém está te roubando, alguma coisa nessa linha. Então você precisa entender como funciona a chamada de margem. Ó, já mudei de ideia. Estou mostrando para você aqui o site simulador.b3.com.br, que é o simulador de margem aqui. Você vem em opção sobre ação, coloca o código da sua opção, faz as continhas aqui, ele vai te dar mais ou menos a chamada de margem, ou seja, quanto você precisaria ter em garantias. Então, antes de fazer uma venda de put, principalmente, ou alguma venda que não tem uma cobertura clara, quando você faz venda coberta, as ações ficam ali de maneira óbvia para a corretora, para a bolsa, que é a cobertura, que é a garantia daquelas opções vendidas, né? Uma venda coberta de call. Agora, a venda de put já não tem isso, ela não sabe, nem a bolsa nem a corretora sabem como você vai cumprir com essa operação, com essa obrigação que você está se comprometendo. Então, você precisa ou ter dinheiro na conta para chamar margem, tudo bem, ou as garantias, que as principais são ações ou um Tesouro Selic. Então aqui, depois de você entender que nada é impossível ir para exercício, que impossível não existe, chance baixa acontece, depois de você entender que você tem que acompanhar a chamada de margem para não ter susto, esse caso aqui é interessante, eu já passei por ele, eu já tive um prejuízo grande por isso, é um dos casos também de pessoas que traumatizam e saem do mercado. Eu vejo sempre algum iniciante vir falar, nossa, mas eu ganho sempre, eu não entendo, eu ganho, eu sou... A pessoa pensa que ela é especial, no fundo é isso, ela pensa que ela nasceu e ela é o Harry Potter, vai vir uma cartinha pra ela de Hogwarts, ou ela, sei lá, sabe a pessoa que nasceu com algum dom. Pessoal, geralmente na vida real, talento vem do esforço. A exceção da exceção da exceção é a pessoa que nasce com alguma coisa. Geralmente a gente tem que ou pôr a bunda na cadeira e estudar, ou praticar, ou fazer algum exercício, ou praticar aquilo que a gente está tentando melhorar. Então esse é um problema, pode estar acontecendo com você. Se você está ganhando sem parar, toma cuidado. Então aqui eu vou te trazer um pouquinho de como isso acontece aqui, qual que é o problema. Então vamos supor a pessoa tem 10 mil de capital total para investir, para operar. Vamos supor que ela tem bom senso e ela não vai colocar tudo nas operações. Ela está colocando 10%, que na realidade já é muito, tá? Já é um gerenciamento de risco bem agressivo. Mas vamos supor que seja isso. Ela está colocando 1 mil em cada operação. E ela escolheu algumas operações que dão um lucro grande. Isso aqui eu vi muito acontecer com travas. Eu lembro de receber uma ligação de uma pessoa que me acompanhava, tentou contato, conseguiu. Atendi ele e ele estava desesperado. Ele tinha arriscado basicamente todo o dinheiro dele que ele tinha dado lá, não lembro se era 150 ou 250 mil reais, e estava lá para perder quase tudo e estava pedindo orientação do que fazer. A realidade é o seguinte, pessoal, depois que as coisas dão muito errado, não tem muito o que fazer. O que dá para fazer agora que você ainda não fez, você está aprendendo. Então você aprende a fazer o correto que você sempre ganha. Se você não sabe que a rua é contramão, se você pegar o carro e for andar na contramão, a chance de você bater ou levar uma multa é muito grande.
A ideia é essa. Então aprende a andar na direção certa. Com opções é assim, aprende a operar do jeito certo. Então vamos supor aqui, só para você entender o caso, a pessoa tem R$1.000 em cada operação e esses R$1.000 ele ganha. E ele faz esse R$1.000 virar R$2.000. Então aqui ele ganha, ganha, ganha. E ele tá já na sexta vitória, né? No sexto ganho consecutivo. Ou seja, ganhou 6 vezes. R$1.000 virou 2, R$1.000 virou 2. Então aqui ele já ganhou R$6.000. E o capital total dele agora já foi para 16. Vou dar um caso extremo, que é mais ou menos o que aconteceu no que eu falei. Eram valores um pouco maiores, né? Chegou a ser. Mas basicamente é o seguinte, é o que a pessoa faz. Ela começa a aumentar isso aqui. Se eu tô ganhando tanto, em vez de eu usar 1.000 em cada operação, por que eu não uso 3? Vou usar 3.000 em cada operação. E aí ela ganha mais umas 3 vezes, ganha mais R$9.000. Esses 16 viram R$25.000. Então, vamos supor aí que a pessoa passou 8, 9 meses aí, 10.000 viraram 25. E enfim, a pessoa continua. A pessoa que continua tanto assim, ela tá com muita sorte, alguma coisa nessa linha, e ela acha que ela é especial. Não acontece com ela, né? Coisas ruins, ela ganha pra caramba, ou ela acha que os outros são ruins e essa pessoa é boa. Ela é melhor que os outros. E aqui a realidade é o seguinte, vai chegar uma hora que essa pessoa vai colocar 5, 10 mil reais em cada operação. E isso vai aumentando. Então a pessoa tem 25 aqui, aí ela fala, vou colocar 15.000 na operação. O que eu fiz? Na realidade, né? No meu caso aqui, eu tinha multiplicado meu capital lá por 5 já, era muita coisa. E aí eu pus lá, tipo, se era 25.000, eu coloquei uns 10.000 reais na operação, uma coisa dessa linha. Enfim, não importa. A ideia é essa, a pessoa coloca 10.000 na operação, e aí essa pessoa vê que a operação tá dando errado, ou ele já perde, né? Se a pessoa já perde aqui, ela volta para 15.000. Aqui a pessoa já começa a sentir que todo o trabalho que ela teve por tantos meses não valeu tanto a pena, que em vez de ter multiplicado o dinheiro por 2,5, só teve 50% de ganho, que é bastante coisa, mas para a pessoa que está acostumada no ganho alto. Aqui que é legal, a pessoa ganhar de novo, que é aí é o pior. Aí a pessoa arrisca mais. Ela ganha de novo, o dinheiro dela vai para 35.000. O que essa pessoa vai fazer na próxima? Vai pôr 25.000 reais na operação, ela vai pôr 30.000 reais na operação. Então aqui ela põe 25. Ou então ela até continua com 10, só que a operação começa a dar errado. Comigo foi assim, eu comecei a ver que a operação ia dar errado, aí eu dobrei minha mão, de 10 eu fui para 20. E aí esse 20 deu errado. Na de 10 que começou a dar errado, eu já tinha perdido lá uns 5.000 reais. Então aqui de 30 foi para 35, foi para 30. A conta foi mais ou menos essa, só que com outros valores assim, mas a proporção é igual. Foi para 30, aí na hora que eu dobro, eu perco a de 20. Aí a de 20 tira aqui 20 de 30, eu volto para quanto? Para 10.000 reais. A pessoa que tá desse jeito, ela ainda tá feliz. A pessoa que terminou com 10 e falou, vou parar, vou respirar, ainda tá bem. Mas normalmente a pessoa, ela quer recuperar, ela tinha 35. Então ela vai fazer outra operação aqui com 5.000, por exemplo, com 8.000 ou com 10.000 mesmo, ela dá um all-in e aí ela zera. E aí daqui ela vai para zero, ou para muito pouco. Geralmente é isso que acontece. Esse caso é absurdamente comum. E com quem que isso acontece? Com a pessoa que é boa, com a pessoa que estava achando que era especial. E é absurdamente triste de ver isso acontecer. Eu passei por algo parecido no começo, mas eu acabei ainda terminando aqui. Como eu tinha multiplicado muito dinheiro, eu voltei, sei lá, com 20% de rentabilidade no ano. Que para mim era ridículo, era muito pouco. Eu tinha multiplicado meu dinheiro por mais de 5 vezes. Então, vamos supor aqui, 10.000 virou 50. Aí eu terminei o ano com 12.000. Pra mim eu falei, poxa, pra que eu tive todo esse trabalho? Eu poderia ter feito algo muito mais simples e não precisava ter o estresse que eu tive, porque arriscar muito assim consome a sua mente. O emocional é muito importante para quem opera. Então, o que você faz para evitar essa situação? Você precisa ter o que a gente chama de gerenciamento de risco e de dinheiro. Se essa pessoa ela não aumentasse a quantidade de dinheiro em cada operação por um prazo longo de tempo, o que iria acontecer? No final, essa pessoa ela teria ganho mais do que perdido. Então, vamos supor aqui que ela perdeu as 3 últimas operações de fato, 2 ou 3 últimas, e ganhou 9. Então, se ela tivesse arriscado R$1.000, tivesse dobrado o dinheiro em cada operação, então ganhou 9, perdeu 3, ficou com 6 ainda de lucro. Teria sido um resultado legal. Mas como ela foi aumentando, quando ela perdeu, ela devolveu demais. Ela perdeu de uma vez só muito comparado com o que ela ganhou
nas vezes que ela ganhou. Então, precisa ter um gerenciamento. Aqui na minha estratégia, basicamente você é obrigado a ter um gerenciamento sem você pensar muito. Então eu gosto disso, a pessoa iniciante chega, ele segue um beabá que ele não pensa e não precisa pensar sobre isso. O gerenciamento é feito de forma automática. Agora aqui, se você estiver operando de maneira parecida aqui, altamente arriscado, tentando dobrar dinheiro, perceba que você tem sempre que operar com os mesmos valores sempre, tá? Não fique aumentando de maneira muito rápida a sua mão, porque quando você perder, você devolve tudo. Nesse caso aqui de Sou Especial, eu vi algumas pessoas ficarem absolutamente arrasadas na época da Cogna, porque seguiram um call de VIA e Cogna, acertaram no começo, ganharam um bom dinheiro, depois eles fizeram all-in, eles apostaram tudo que tinha, e aí a operação, o call deu errado, ou o call já tinha acabado e essas pessoas não acompanharam direito. Eu não acompanhei isso. Na verdade, eu nem olhava, nem sabia que Cogna e VIA existia na época, eu não operava esse tipo de ação. Mas eu descobri que essas empresas existiam quando vieram me pedir ajuda. As pessoas que perderam muito dinheiro vieram me pedir ajuda sobre o que elas faziam depois que elas fizeram tudo errado, né? Depois você anda com o carro na contramão a 100 por hora e bate o carro, pouco se faz para minimizar os danos, né? O carro já está batido, a pessoa já está machucada. Então dá para fazer uma coisa ou outra, mas não salva muita coisa, né? O dano já foi feito. A próxima coisa que quebra as pessoas, e isso também eu vi bastante a partir de 2021. Julho de 2021, o que acontece? A taxa de juros, ela sobe e passa de um patamar gatilho, de um patamar que empurra a bolsa para baixo. Igual agora a bolsa está caindo, eu falei em alguns vídeos atrás que ela vai chegar num nível gatilho, que vai empurrar muito a bolsa para cima. A gente passou por isso, só que ao contrário. Então, o que principalmente cai quando o juros sobe? Empresas mais sensíveis, empresas que têm um alto endividamento, empresas de setores sensíveis de margem baixa, empresas de tecnologia, varejo, construtoras também. Então, as pessoas que não tinham consciência do ativo que elas estavam operando, elas tinham operações com opções, venda de call, venda de put, por exemplo, essas que você acaba comprando a ação em algum ponto, as pessoas não tinham noção da ação que elas estavam operando. E aí essa ação começa a cair, começa a cair, começa a cair. E até o começo desse ano eu vi pessoas fazendo operações que envolvem a compra da ação em ativos arriscados, ruins, em tendência de queda, sem a pessoa ter a consciência de que o mais provável era aquele ativo continuar caindo. Então aqui é basicamente isso. Uma frase que eu li na conversa é basicamente isso, né? Essa empresa, ativo, que ativo? É você perguntar da pessoa que está montando operação com opções, tá, você está fazendo isso, mas com que empresa? Empresa? A pessoa ela decorou alguma operação e ela não se importou com qual ativo, com qual empresa ela estava fazendo. Então, vocês precisam entender, não é só um papel, não é só um ticker, são empresas, existem empresas boas e empresas ruins. Eu tenho repetido muito isso para vocês. A primeira live do meu curso é ensinar como você seleciona ativos. Não é sobre opções, é sobre ações. Por quê? Se você monta operações que a consequência dessa operação é você comprar uma ação e você não quer essa ação, você acha que essa ação é horrível, então você não deveria estar operando com essa ação. Escolhe outros ativos, tem várias empresas na bolsa. Então aqui só para você entender, é o mesmo caso de VIA aqui. Eu vi isso acontecer muito com VIA Varejo porque ela caiu demais. As pessoas ficavam apaixonadas pelo prêmio das opções, porque como está caindo muito, as pessoas acham que vai continuar caindo muito. Algumas delas, além disso, apostam para baixo na ação. Como elas apostam? Comprando puts. Então você abre o Profit aqui, por exemplo, agora não é VIA mais, agora é Bahia, né? Vamos entrar aqui só para você ter uma noção. Até hoje, né? Tem o mesmo caso. A gente vem aqui em Casas Bahia, que era a VIA Varejo, e a gente clica numa opção para a gente vender, tá 63 centavos. A gente clica para vender aqui uma put, tá pagando 6 centavos, que é 9,5%. Você, em 14 dias úteis, você ganha 9,5%. Então isso brilhava os olhos das pessoas que estavam começando em opções e elas acabavam fazendo coisa errada.
Então imagina isso aqui, essa aqui paga 7, que dá 11%, é só para mais um mês. Pagou 7 aqui, a outra pagou 12, que dá 19%. É muito prêmio, é muito valor, as pessoas não estão acostumadas com isso. Essa 65 centavos, a mesma coisa, 8 centavos aqui, 12,7 para 14 dias. Opções, pessoal, não estão desvinculadas com as ações. Você precisa saber de que ação você está escolhendo para montar essas operações com opções. Isso aqui traumatizou muita gente. Via Varejo traumatizou muita gente. Cogna em 2020 também traumatizou muita gente. Nós temos aqui vários e vários casos. Eu tive casos de pessoas que assistiram vídeos meus, aprenderam a fazer uma venda de put e depois que fez isso e teve prejuízo, veio me questionar da operação da estratégia. A realidade é que a estratégia é perfeita e ela é válida. Eu estou fazendo com bastante dinheiro em vários ativos. O problema da pessoa é que ela escolheu uma empresa e ela não tinha a menor noção de como funciona essa empresa. Só para você ter alguma noção, o que eu falo em ser empresa boa ou ruim é olhar a contabilidade. No caso aqui, eu estou olhando o site Fundamentei. Eu vejo que nos últimos 12 meses, Via Varejo, ela teve um prejuízo de 1,1 bilhão de reais. Ela vale hoje no mercado 1,9 bi. Então olha que coisa maluca, ela perdeu, ela teve prejuízo, quase que o valor de mercado dela inteiro em um ano, em 12 meses. Então você tem que entender que uma empresa que está com um prejuízo muito grande, ela pode não se sustentar, que ela tem risco de falência, que ela precisa mudar muita coisa, que o risco é muito grande. Então, por isso, só faz sentido vender uma put nessa ação, nessa empresa, se você acredita que a empresa vai melhorar e que você aceita a situação dela. Então, se ela continuar despencando, para você faz sentido porque você acredita na empresa. Então, não faça vendas de put, nem venda coberta de call em empresas que você não acredita. Essas empresas você nem deveria ter em carteira. Você só pode colocar o dinheiro nessas empresas se for um dinheiro de risco, um dinheiro baixo e de preferência em algumas opçõezinhas que tem um limite de quanto você pode perder. Esse é o tipo de operação comprada, operação a débito, que tem um risco controlado. E por fim, uma frase que eu já ouvi é: eu não sabia que perdia tanto dinheiro. Pessoal, a gente escuta muita coisa bizarra, né? Mas não é, eu entendo. Você está começando, você pode criar confusão, principalmente se você está montando operações com 2 ou mais opções ao mesmo tempo. Então, o que significa isso? A pessoa ela vem aqui, vamos continuar no Profit. Tá vendo esse perda máxima? Isso aqui é prejuízo mesmo. Mesmo se você fizer uma operação e você receber adiantado, você devolve o que você receber e ainda paga mais 57 no caso aqui. Então as pessoas muitas vezes montam operações e não têm a ideia de quanto elas podem perder. Ou elas se confundem. No caso aqui, só para você ter um exemplo, imagina eu vender essa opção aqui, que me dá 57 reais aqui, 57 centavos, numa ação que custa 63 centavos. A pessoa olha e fala: olha que maravilha, a chance de eu perder é quase nada. Vou receber quase o preço da ação aqui nessa operação. E tá perto da máxima 63. O que significa isso? As pessoas olham e pensam: pô, 57 eu posso perder 63, então vou perder no máximo aqui 6 reais. Não, pessoal, você devolve os 57, você paga de volta esses 57 e paga mais 63. Então você precisa entender quanto você pode perder em cada uma das operações. Outra coisa, a pessoa vem e ela adiciona outras opções aqui. Vamos clicar em qualquer coisa. A pessoa faz isso, ela nem sabe o que ela está fazendo. Ela está seguindo algum tutorial que ela viu no YouTube, alguma operação com nome diferentão, e ela simplesmente, às vezes ela não está montando pelo Profit, por exemplo. Ela pode estar montando para algum outro robô, para alguma outra plataforma que não mostra a perda máxima. A maioria das plataformas não tem essa informação. As únicas que tem, eu acho que vai ser ela, não sei se eu não estou lembrado, mas talvez a Necton Trader e só. A gente não tem em outras plataformas a perda máxima da operação. Então o que a pessoa faz? Ela monta e acha que é uma operação mil maravilhas, às vezes a operação pode dar errado, e ela vai lá e perde um dinheiro enorme. Aqui estão valores baixinhos, mas se a gente simplesmente colocar 2 zeros em cada opção aqui, começa a aumentar o valor aqui, ó. Por exemplo, essa aqui ainda perde pouco, vamos pôr mais 0. A pessoa monta uma operação dessas,
Olha que pode ganhar uma maravilha de dinheiro, ó. Pode ganhar 27 mil, perder 8. Ela deve estar errada. Os preços que está sendo usado como referência provavelmente são irreais. Isso é também um erro muito comum. A pessoa simula, acha que a operação vai ser isso daqui, mas ela não é, porque o preço de verdade é um preço pior. Então a operação sai bem pior, com a perda máxima bem maior. Isso é algo que pode agravar também, que acabei de perceber, e é algo que acontece bastante também. A pessoa confunde simulação com a realidade. E a realidade costuma ser pior, costuma ser diferente. Porque os preços, tá vendo como os preços estão cinzas aqui? Eles não estão atualizados. É do último pregão, ou às vezes nem é do último pregão. Às vezes faz uns 5 dias que saiu essa operação e está defasado o preço. E aí sai simulações distorcidas. Então é isso. Aprendam o que é perda máxima, que realmente você pode perder. E também tenham consciência se o preço é real. O que eu faço antes de montar uma operação grande aqui? Aqui eu pus uma operação com 100 mil opções em cada perna. Então são 400 mil opções. Dá para fazer operação assim? Dá. Tranquilo, dá para fazer. O ponto é que você precisa testar com o valor mínimo primeiro. Testa com 100 opções primeiro. Então aqui eu viria e executaria 100 opções aqui, 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui, tudo de forma manual, e veria qual que é o preço real. E aí com isso eu teria um preço muito próximo do que vai executar na hora que eu colocar uma quantidade maior. Então eu veria lá que, por exemplo, sairia com 10 mil de ganho máximo e 10 mil de perda máxima, por exemplo. Aí eu decido se vale a pena ou não montar essa operação. Eu vejo que realmente vai mudar bastante os valores. E uma dica final que eu te dou é que o estudo em opções vira dinheiro. Entender o que você está fazendo melhora as suas chances. Então entenda, estuda. Quanto mais você se aprofundar, mais você melhora na sua chance de ganhar. É claro que tem uma questão de princípios, você tem que seguir princípios bons, um princípio de mercado, uma análise boa de mercado, mas na parte técnica, na parte operacional, você precisa praticar e estudar. Tem muitos livros e é muito fácil, é muito barato a gente praticar hoje em dia. A gente pode praticar com valores baixos. E a prática também é indispensável. Muita dica que eu te dei aqui é prática. A pessoa ela não lê sobre esses problemas que eu te mostrei aqui em livros, tá bom? Então, pratica com pouco dinheiro, erra no começo, ficou casca grossa, aí sim você coloca uma boa grana aqui, para aí você ganhar o seu dinheiro. Então é isso, eu vou te dar um lembrete agora no final que dia 17 de outubro às 20 horas vou fazer minha live de abertura das inscrições do meu curso Estratégia RCO de Renda com Opções. É o melhor curso de opções do Brasil, onde eu te levo do completo zero até o avançado. Você aprende a operar da mesma maneira que eu faço. Inclusive, você tem acesso às minhas operações pessoais. Você também tem a melhor comunidade no Brasil de opções. É uma comunidade que a gente criou no Discord, que tem hoje umas 8 mil pessoas e tem vários investidores altamente qualificados ativos. Então tem muita gente que opera bastante lá dentro. Além disso, você tem a assessoria OTM, que é uma assessoria especializada em opções, que eu criei focada para atender os meus alunos, porque, como você talvez sabe, a gente costuma ser deixado de lado pelas corretoras e pelo atendimento quando a gente precisa. Então eu criei uma assessoria que os meus assessores que te atendem, eles são especialistas em opções. O curso ele tem aulas gravadas e tem lives, inclusive tem lives agora comigo operando na prática no meio do dia, né, com pregão aberto. Antes eu fazia algumas lives extras, né, falando a minha percepção do mercado e algumas dicas práticas que a gente sempre tem. O conteúdo em opção prático, ele é muito extenso. E agora, além disso, eu trago também eu operando na prática com o mercado aberto. Outro ponto diferencial do nosso curso é que ele é vitalício, então qualquer atualização que a gente fizer, você tem acesso. Você comprou o curso e é o único curso. Eu nunca tive outro curso além desse. É esse ponto final. Então, eu acabo fazendo uma grande comunidade de alunos, né? A gente sempre está junto. Eu sempre estou focado no mesmo serviço que eu presto para vocês, que é o nosso curso. E para você participar da nossa live de abertura das inscrições, que eu faço um preço mais barato para quem está ao vivo com a gente, clicando aqui no link que eu vou deixar na descrição, que você entra no nosso grupo VIP e consegue ter acesso para participar da nossa live. Então é isso, meu amigo investidor. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se você for novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. É isso, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.